Não nos ensinem a verdade. Se alegrem porque estou preso. Cantem todos vocês. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Esses são os textos que vamos estudar hoje e tem carta nova. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos entender o contexto desta carta. O apóstolo Paulo ainda estava preso em prisão domiciliar em Roma. E ele tem muito amor pelos irmãos de Filipenses, porque esses irmãos acompanharam Paulo bem de perto, os ajudaram em suas cadeias, enviando donativos, ofertas, ajudaram o ministério de Paulo. Paulo intercede muito por esses irmãos, é uma carta pequena, apenas 4 capítulos. Timóteo foi um discípulo de Paulo e ele começa a carta se apresentando: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, aos irmãos de Filipenses. A todos os servos, amados irmãos que estão aí com os bispos e diáconos, mostrando que aqueles irmãos estavam firmados, seguindo o evangelho de Cristo, seguindo tudo o que Paulo os ensinou e tinha um corpo ali formado com bispos, diáconos. Paulo fala de sua oração pelos filipenses. Em todas as cartas de Paulo, aprendemos que devemos orar, interceder. Tanto os cristãos devem interceder por sua liderança, como Paulo pediu oração por ele enquanto ele estava pregando o evangelho, quanto os líderes devem orar pelos seus liderados. Paulo fala da ajuda desses irmãos, não somente financeira, das ofertas que levantaram para ajudar o ministério de Paulo, mas, sobretudo, pela ajuda no abraçar o evangelho, por continuar esse trabalho, intercederem por Paulo, estarem sempre próximos, sempre procurando saber como estava Paulo. E ele diz isso: é justo que eu me sinta assim, que eu interceda por vocês, que eu me alegre por vocês, porque vocês estiveram um tempo todo próximo, sempre caminharam comigo. E peço isso em oração. Isso o quê? Que o amor aumente entre vocês, que o conhecimento, a graça aumente entre vocês. Paulo deseja que eles conheçam mais e mais ao Senhor, que continuem evoluindo no crescimento da sua fé. E então, mais uma vez, Paulo fala algo que ele já disse em Atos dos Apóstolos: para que os irmãos não se entristeçam com a prisão dele. Ao contrário, Paulo está alegre, porque ele sabe e diz isso aos irmãos de Filipenses, que por intermédio da prisão de Paulo, o evangelho foi proclamado, alcançou ainda mais vidas e deu aos irmãos que viram que ele estava preso mais fé. Eles pegaram para si a missão de proclamar o evangelho. Eles entenderam que Paulo estava preso em razão do evangelho de Cristo. E isso chegou às autoridades, e Paulo cita isso na carta aos irmãos de Filipenses. Mas fala também de um outro povo que estava fazendo o caminho oposto, que estava se opondo ao evangelho de Cristo e pregando o evangelho de forma distorcida para atingir Paulo. Ele diz que eles imaginavam que com isso fossem enfraquecer a Paulo e fortalecer as suas prisões. Mas Paulo entende que o efeito é contrário. Paulo crê no evangelho de Cristo e que todo aquele mover está acontecendo com um propósito. Deus está usando tudo aquilo para que o evangelho seja fortalecido nas prisões de Paulo. E por isso, Paulo faz questão de relatar isso na carta para que os irmãos de Filipenses sejam consolados, fortalecidos em sua fé. A carta de Filipenses é uma carta que fala muito sobre o esvaziamento de Cristo, sobre a essência do evangelho, sobre o sacrifício que Cristo fez, e Paulo usa isso para fortalecer a fé dos irmãos de Filipenses e os ensinar como viver no amor de Cristo, olhando para Jesus, vendo os passos que Cristo deu. É isso que nos espera na carta de Paulo aos Filipenses. Acompanhe por aqui. Vamos aos Salmos. Salmo 117, o menor salmo de todos, apenas 2 versos. Um salmo que convida a louvar. Cantem, todos vocês, todas as nações, todos os povos, louve ao Senhor pelo seu amor que dura para sempre.
Louvem ao Senhor porque o seu amor por nós é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Encerra os Salmos mais uma vez com aleluia. Aleluia é louvado seja Deus. Portanto, a palavra aleluias no plural não deve ser usada por aquele que crê em um único Deus. Aleluias é um louvor aos deuses no plural. Aleluia é um louvor ao único Deus. Então, se você quer louvar a Deus, ao único e verdadeiro Deus, diga aleluia no singular. Livro do profeta Isaías. O profeta está falando de um povo rebelde, aquele povo que foi buscar refúgio no Egito, que confiou no Egito, nas forças do Egito, nos cavalos do Egito. O profeta fala sobre um povo rebelde, resistente e que quer ouvir somente o que quer. Um povo que pediu aos profetas que não profetizassem aquilo que eles não queriam ouvir, que pediu aos adivinhos que não adivinhassem coisas que eles não queriam. É sobre queremos ser enganados, queremos ouvir somente o que nos faça bem. Não nos ensinem, não nos falem a verdade. Nos profetizem coisas boas, nos profetizem ilusões, é o pedido daquele povo. Mas Isaías traz também a misericórdia do Senhor e diz que o Senhor irá esperar para derramar a sua misericórdia. Ele se levantará para se compadecer de vós, diz Isaías. O Senhor é um Deus de justiça, felizes são aqueles que esperam nele. E então fala de uma cura, que o sol vai brilhar ainda mais. É sobre um tempo maravilhoso, um tempo de cura. Que tudo vai ser diferente quando o Senhor curar a ferida do seu povo, curar a ferida que ele fez. A Assíria será desfeita em pedaços, diz a profecia, quando o Senhor estender a mão sobre eles. E fala também do Egito, quando o Senhor estender as mãos sobre eles. Serão feridos tanto os que ofereceram ajuda quanto aqueles que foram buscar ajuda, confiando nos carros, nos cavalos, na força humana, no braço, ao invés de confiar no Senhor. E então Isaías fala sobre o reinado de um rei justo. E no texto anterior nós vimos que o profeta falou sobre pessoas que teriam seus ouvidos, seu entendimento fechado. No texto de hoje, quando chegará esse rei justo, Isaías está falando o oposto disso, sobre um povo que terá o seu entendimento aberto, os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, e entenderão os propósitos de Deus, verão a justiça do Senhor e compreenderão. A profecia traz ainda uma advertência às mulheres. Levantai e ouvi a minha voz, ó mulheres. Vós, mulheres que estáis seguras, em pouco menos de um ano vocês vão se preocupar, pois a colheita das uvas não acontecerá. Isaías está falando de um cenário onde as mulheres estão seguras, confiantes, mas devem ser advertidas, ficarem atentas, preocupadas, porque em breve isso irá mudar. Mas sempre há a esperança. Deus fala do juízo e traz a esperança. E então, após falar desse tempo de sequidão, ele diz, isso acontecerá até que do alto seja derramado um espírito e o deserto se torne em terra fértil. E então este será conhecido como um bosque. O meu povo habitará em lugar de paz, em lugar de silêncio, de descanso, em segurança. Mesmo que haja saraiva quando cair o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada, ainda assim o povo de Deus estará protegido. Felizes sois vós, que semeais próximo a todas as águas. Isaías está falando sobre uma prosperidade. É um tempo de paz. Justiça de Deus, equilíbrio, correção, amor, a plenitude de Deus. Um Deus que se deixa ser conhecido. Um Deus que se mostra justo, que se mostra santo, amável, mas que corrige. Deus está se revelando ao seu povo. E esse Deus é o mesmo, continua sendo o mesmo. O caráter de Deus é imutável. Quer conhecer a Deus? Estude as Escrituras. Todos os dias temos aqui vídeos te ajudando a aprender mais sobre esse Deus.
Então, te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!